Eu passei um bom tempo da minha vida sendo aquela pessoa que só reclamava da chuva, do sol, do ônibus lotado para ir trabalhar, se bem que essa parte não tem quem não reclame, né? Tá uma merda! De mim mesma, dos outros, tudo era um motivo de lamúria. Inclusive, cheguei a questionar até a minha própria existência, como se viver não fizesse nenhum sentido. Eu era tipo uma rebelde sem causa, mais perdida do que cego em tiroteio. A vida é bem difícil, cara, eu sei. Ela é feita de mil nadas que mais parecem umas picadinhas de alfinete que vão ferindo aos poucos. Mas quando a gente levanta um pouco a cabeça, quando a gente olha para cima, em vez de olhar para o chão, percebe que as bênçãos, elas sempre foram mais numerosas do que as dores. O problema é que a gente passa tanto tempo curvada nas nossas próprias queixas que esquece de reparar no que ainda sustenta. Um certo dia, no meio de toda aquela fase em que eu achava que o universo estava pessoalmente comprometido a me bater, eu conheci uma pessoa, sabe? E essa pessoa me emprestou um livro que, de cara, o título já me chamou a atenção. O Livro da Bruxa, de um autor chamado Roberto Lopes. Na época, eu não era exatamente fã de leitura. Livro, para mim, era sinônimo de sono ou um castigo de escola. Mas por algum motivo, talvez tédio, talvez desespero, eu comecei a ler. A história era sobre um médico cético e uma paciente de 86 anos que ele diz ser uma bruxa nada tradicional. Ela não voava em vassoura e nem soltava fumaça verde, né, como todo mundo fala das bruxas. Mas ela fazia uma coisa muito pior. Fazia o cara pensar. E uma das primeiras lições que ela dá é sobre um desenho bem simples. Um quadrado com duas linhas diagonais que, dependendo de como você olha, vira um envelope, uma ampulheta e até uma pirâmide vista de cima. E foi ali que eu levei o meu primeiro tapa filosófico, sem nem saber. A bruxa me ensinou que, às vezes, a vida não muda. A gente é que muda o jeito de olhar para ela. E isso parece mágica. E talvez seja exatamente isso que a gente chama de gratidão. Não esse negócio de acordar de manhã e listar 3 motivos para sorrir, mas essa capacidade de reparar o que sempre esteve ali, só esperando a gente desacelerar o suficiente para perceber. A bruxa dizia que o problema não é o que acontece, é o nome que a gente dá para isso. E eu demorei uns bons anos para entender que isso é praticamente o que os filósofos estoicos gritavam há 2 milênios. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Sêneca dizia algo parecido. Não é o homem que tem pouco, mas o que deseja demais que é pobre. E o que é a falta de gratidão, se não isso? Um desejo infinito disfarçado de vazio. A neurociência tem uma versão menos poética, mas igualmente cruel disso tudo. E não é culpa nossa. Espera que eu vou tentar explicar. O nosso cérebro foi programado para procurar o que falta. Há milhares de anos atrás, isso era uma questão de sobrevivência, sabe? Ou seja, quem relaxava demais batia a caçuleta. Mas hoje está menos pior. Quem relaxa é preguiçoso. Eu sei muito pouco sobre a vida. E isso é conhecido como o viés da negatividade. É como se o cérebro tivesse uma lupa para problemas e uma venda para tudo que já deu certo. Resultado, a gente vive dopaminado, sempre correndo atrás da próxima dose, a próxima conquista, o próximo like, o próximo motivo para se sentir o bastante. A gente acorda, abre o celular e já está naquele modo sobrevivência, comparando a nossa segunda-feira com a viagem de alguém para Bali. É instintivo, só que esse instinto virou prisão. A ciência e a filosofia se encontram aqui.
Ambas dizem que a forma como você enxerga o mundo molda o seu mundo. E quando você pratica a gratidão, você está treinando o cérebro para notar o que sustenta e não o que falta. E a gratidão nesse contexto não é paz e amor, é resistência. É basicamente um pause no caos. Quando você agradece, mesmo que por algo pequeno, você está reprogramando o foco da sua atenção. E a atenção é justamente o que constrói a realidade. É tipo trocar a lente, não o cenário. Nietzsche chamava isso de dizer sim à vida. Não um sim bobo de quem acha que tudo tem propósito, mas um sim teimoso, lúcido, meio cansado, mas ainda de pé. A gratidão é isso, um sim à vida, mesmo quando ela parece um não mal criado. Eu não virei grata do dia para a noite. Ninguém vira. Isso é ilusão. No começo, parecia uma falsidade, sabe? Tipo, mandar um bom dia para alguém que você mal suporta. Mas um dia eu percebi que gratidão não é sobre sentir algo, é sobre perceber, é sobre notar o que sempre esteve ali, mas a pressa e o drama não deixavam ver. Eu ainda reclamo, claro, com certeza, às vezes até com maestria. Mas entre uma lamúria e outra, tem sempre aquele segundo em que eu paro e penso: ok, ainda tem um café quente, um teto e alguém para implicar comigo. Tudo na gente é tão perfeito que quando a gente pratica gratidão, o cérebro libera dopamina e serotonina. Aquelas mesmas substâncias que aparecem quando você se apaixona ou come um chocolate. É como se ele dissesse: ei, você está segura, pode respirar agora. E às vezes é só disso que a gente precisa, lembrar o corpo de que está tudo bem existir. E isso já é alguma coisa. A gratidão, no fundo, é esse treino de enxergar o óbvio que a gente desaprendeu a reparar. A mente quer o extraordinário, mas a vida acontece no ordinário. E é a gratidão que transforma o ordinário em suficiente. A bruxa daquele livro, cara, também me ensinou muito. Eu diria que esse livro, ele mudou e muito a minha maneira de ver tudo na vida, sabe? E o curioso é que nunca mais eu vi aquele livro. Perdi o contato com quem me emprestou e um dia eu acabei emprestando para outra pessoa que por acaso também estava meio perdida, como eu na época. E daí aconteceu que ela viajou, levou o livro com ela e nunca mais o livro voltou para mim. Eu confesso que no começo eu fiquei com a raiva da gota, cara. Mas depois eu percebi que talvez ele não tivesse mesmo que voltar, sabe? Talvez esse livro só precise circular, passando de mão em mão para lembrar a cada um de nós que às vezes o que muda a vida é só um jeito novo de enxergar o mesmo quadrado. Talvez a gratidão não mude a vida inteira, mas muda o jeito como a gente habita ela. E quando o olhar muda, que foi o que aconteceu comigo, todo o resto começa a se ajustar. Não por mágica, mas porque pela primeira vez a gente para de procurar o que falta e começa a enxergar o que sustenta. E no fim das contas, a gratidão não é o fim de uma jornada. É o começo da lucidez. É o instante em que você entende que o extraordinário, às vezes, é só estar aqui, agora, vivo.